Bom dia, Deus te abençoe, que a graça, a presença e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, que seja realmente uma terça-feira maravilhosa para você, que coisas boas aconteçam na sua vida hoje, que você possa, ter notícias agradáveis, aquelas situações que você tem aguardado há dias, meses ou até mesmo há anos, que isso possa hoje se tornar realidade na sua vida e alegrar o seu coração. Alegrar a sua vida, fortalecer, renovar a sua fé, porque as boas novas, elas fortalecem até os ossos. Que Deus te abençoe, saiba que é um prazer ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube, tá bom? Já curte aqui a nossa live, deixa o seu like, já coloque seus comentários. Sempre nós falamos da importância de você colocar os seus comentários para que essa live possa chegar a mais e mais pessoas, possamos alcançar mais e mais pessoas através da palavra, da mensagem, da oração. Inclusive, aqui hoje eu quero falar sobre Eclesiastes, capítulo 3, tá bom? Deixe seu comentário aí, escreve o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo, sempre é muito importante. Aqui fala sobre o tempo. Há tempo para tudo. Certamente você já deve ter ouvido sobre esse tema diversas vezes. Mas existe algo aqui que eu quero lhe chamar a atenção hoje. Primeiro eu quero ler o texto sagrado. Diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deixar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer-se. Tempo de guerra e tempo de paz. Aqui fala sobre o valor do tempo, né? Como é importante entendermos o tempo das coisas. Por exemplo, há muitas pessoas que elas se precipitaram e não deixaram a ordem natural do tempo acontecer. Vou te dar até um exemplo de relacionamentos que talvez se precipitaram contra a vontade do pai, da mãe, contra a vontade, de familiares. E teve pessoas que se uniram muito jovens. E essa união veio a se transformar numa tragédia. Quantos noticiários você já viu sobre isso? Pessoas ali se uniram, passaram a viver juntos, jovens, adolescentes, e depois eles perceberam que, uma das partes percebendo que não era nada daquilo, quiseram separar e não deu tempo. Porque uma pessoa foi lá, uma pessoa que se sentia mais, enciumada, abalada com aquela separação, foi lá e tirou a vida do outro. Numa grande maioria, isso acontece dos homens não aceitarem uma separação, não aceitarem, um fim de relacionamento e tirarem a vida ali da sua ex-esposa e se matarem. Então, quando nós tentamos antecipar o tempo das coisas, isso pode ser ruim, isso pode dar errado. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção hoje é que diz assim, ó: há tempo para todo propósito debaixo do céu. A partir do momento que a nossa vida ela está nas mãos de Deus, que cremos num propósito de Deus para a nossa vida, então nós temos também que acreditar que tudo tem o seu tempo, tem a hora certa. Quantas pessoas elas se decepcionaram, abandonaram uma igreja, deixaram de congregar, porque buscaram por algo e de repente no tempo em que ela esperava que
acontecesse coisas boas, não aconteceu. E decepcionada, jogou tudo pro alto. Não quero mais ir para a igreja, porque eu fui para a igreja para isso e não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Será se era o tempo de acontecer? Será se estava ali no tempo de Deus aquilo acontecer? Porque certamente, se a sua vida está nas mãos de Deus, você tem que crer que Ele está guiando tudo para o melhor da sua vida. O tempo dele vai se cumprir na sua vida. Mas não significa que o tempo de Deus é tudo que nos agrada. Tem coisas que Deus vai tirar da nossa vida, porque Ele vai dizer o seguinte: não, o tempo disso aí acabou. Tem coisas que Deus vai ver a nossa oração e de repente não vai acontecer o que queremos no dia certo, naquele momento exato, enfim, que nós achamos. Vai demorar um pouco mais, mas porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do tempo. Quantas orações que nós já fizemos e não aconteceu uma resposta com um dia, com 2 dias, com um mês, com um ano. Demoraram anos. E muitas das vezes, eu já pude até compartilhar, presenciar pessoas reclamando. Por que isso não aconteceu? Eu queria tanto que isso acontecesse. Eu orei tanto, chorei, clamei, fiz jejum, fiz campanhas de oração e não aconteceu. E a pessoa decepcionada, aborrecida, murmurando. Mas passou-se um determinado tempo, ela descobriu que Deus não queria que aquilo tivesse acontecido. Na verdade, foi um livramento que Deus deu. Quantas coisas que Deus não permite chegar na nossa vida, porque Ele está nos livrando do mal. Ele sabe todas as coisas. Então, o que Deus me entregou para trazer aqui neste momento é que se a sua vida, se a minha vida está nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar. No tempo certo as coisas acontecerão. E se não aconteceu, não era o tempo de Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você quer que as coisas aconteçam no seu tempo ou no tempo de Deus? Se você fizer para mim essa pergunta, eu lhe respondo que, sem dúvida, eu quero que as coisas aconteçam na minha vida no tempo de Deus. Então, saibamos aguardar com paciência, com perseverança e precisamos nos manter em oração, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la e o tempo dele é perfeito para a nossa vida. Tá bom? Receba essa palavra e que essa palavra possa trazer até um esclarecimento, um alívio para talvez algumas questões que você tem feito. Vamos orar? Vamos abençoar a sua vida. Vamos abençoar essa nossa terça-feira. Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor. Que através desta oração, o Senhor possa, Pai, abraçar cada vida. Que o Senhor possa tocar em cada vida, tirando, sabe, todos os pesos, medos, traumas, ansiedade. Senhor, quantas pessoas, a vida dela é estar ansiosa por tudo. Ela não pode receber nenhum tipo de notícia que ela já fica ansiosa, sabe, a ponto de se precipitar em falar as coisas, em agir. Senhor, nos liberta de toda ansiedade. Liberta-nos, Senhor, daquilo que tem afligido a nossa vida. Aqueles que estão sendo afligidos pelo passado, liberta, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe o dia de hoje, que seja um dia de paz, de alegria, de prosperidade, de boas notícias. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe essa nossa terça-feira. Que paz e prosperidade estejam sobre a sua vida, tá bom? Você recebe essa mensagem? Você recebe no seu coração? Então, compartilhe. É um bem que você vai fazer a muitas pessoas. Clique aqui em compartilhar, aí você envia no WhatsApp, pelo menos de 10 pessoas, mas compartilhe essa mensagem. E se você
ainda não é inscrito no nosso canal, é bem rapidinho. Clica aqui em inscrever-se, depois você vai clicar no sininho, tá bom? Após isso, clica em todas, ativando assim todas as notificações aqui do nosso canal, tá bom? Deus te abençoe. Que Deus me entrega, eu te envio.